época. Bom, vou voltar à pauta aqui. E chegamos no último episódio, que é o 6, que é o Governe para Sempre, que conta a história da dinastia Qin, que está no poder aí praticamente desde o final da Segunda Guerra, já na terceira geração, e aparentemente ficará por muito mais tempo. Porque Quem onde que vai outros... invadir, né? Não, além do... Ó, por exemplo, o Saddam Hussein... Boa essa pergunta da invasão. O Saddam Hussein caiu com uma invasão. Senão talvez estivesse lá até hoje, né? Ou tivesse deixado, por exemplo, um descendente no poder. O Idi Amin caiu porque declarou guerra. E aí perdeu a guerra. O Hitler caiu por conta de invasão também. Ele declarou guerra ao mundo e depois, né? Se fudeu. Os soviéticos chegaram em Berlim, logo depois os aliados, então ele perdeu nas duas frentes. Você pega o Gaddafi, ele não declarou guerra e perdeu, mas ele começou a ficar mais liberal. Então, parou de torturar as pessoas, ele deixou as pessoas terem mais liberdade, se organizarem e tiraram ele. Só que ao mesmo tempo ele também estava, que nós falamos agora há pouco, estava ajudando, financiando movimentos insurgentes terroristas. E foram se tornando terroristas ao longo do tempo e chamou a atenção dos Estados Unidos, né? Mas depois ele já estava fora disso, mas ele tomou a dele por causa disso. O Stalin governou até a morte, né? Foi extremamente longevo no poder, só que ele não deixou um descendente no poder. Você vê que a família Kim fez tudo certo onde os outros erraram. Verdade. Certo assim, né? Certo pro mal. Certo Sim. para o mal. Eles acertaram em tudo onde os outros erraram. E eles foram incrivelmente eficientes nisso. Porque se a gente for pensar da seguinte maneira, a China, há pouquíssimo tempo, ela proibiu empresas de educação de terem lucro. A China, do nada, chegou e tem empresas listadas em bolsa. E por quê? Porque sim, porque eles podem. Exatamente. Porque eles querem controlar a educação. Pelo que eles falaram, lógico que tem essa questão. Controle a educação, doutrine, né, a juventude, que é o que o Gaddafi e vários outros faziam. Mas eles falaram que o custo de se criar um filho na China tá muito alto. E como eles fizeram um desastre com aquela política do filho único durante praticamente 30 anos aí, o que acontece é que hoje você tem menos população jovem comparada à população idosa. Aí você pensa, por exemplo, em um filho único que tem os pais e os avós vivos. É uma pessoa pra ajudar a sustentar 6. E tem muito mais homem do que mulher, às vezes não consegue casamento. E quando casa, os índices de natalidade no mundo estão caindo, né? Então, por conta disso, estão com dificuldade. E aí eles falaram, não, isso aí tá acontecendo porque... Isso porque eles têm 1 bilhão de pessoas. Tá caro criar filho. Então vamos baratear, simplesmente proibindo empresas privadas, de educação privada, de terem lucro. Só que o ponto é que a única empresa que vai sobreviver sem dar lucro é uma empresa estatal. Então eles praticamente nacionalizaram Financiada com dinheiro a educação estatal. Nacionalizaram a educação. E vão dominar a educação. Só que eles demoraram muito pra fazer isso. O poder na China é muito centralizado, só que como as pessoas lá têm uma relativa liberdade, comparando, por exemplo, com Cuba ou com a Coreia do Norte, é muito mais fácil o governo chinês, que a gente acha que nunca vai cair, mas ele chegar a cair repentinamente, porque ninguém achava que a União Soviética ia cair da maneira que ela caiu. Não foi um negócio assim que um cara escreveu em 85. A União Soviética daqui a 5 anos cai. Mas a União Soviética também teve um trabalho muito bem orquestrado de alguns líderes mundiais da época, fazendo um struggling econômico deles, né? Exatamente. Tirando Por isso que eu acho que a China é mais difícil. Porque a muito China mais, porque ela tem muito mais poder econômico. ela prospera muito.